Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. E o diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu gosto de pensar sobre experiências relacionadas aos desertos, porque a história do povo de Deus ao longo da redenção, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, foi uma história marcada por deserto. E a nossa história também é marcada por dias e experiências em que os dias se tornam mais quentes, as noites mais frias, e a gente também se vê muitas vezes em situações difíceis, situações que provam a nossa fé. É a doença que você não esperava e que de repente agora você precisa aprender a lidar. É o filho, é a filha que se afasta dos caminhos do Senhor. É o marido ou a esposa que passa por um problema emocional difícil. É o financeiro que de repente sofre uma mudança brusca e agora você, como sacerdote da sua casa, e você, como mulher sábia, precisam repensar toda a sua economia agora. Enfim, quantas experiências nos fazem sentir que as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse. Nós também somos colocados em desertos. Ouvindo certa vez alguém dizer aí sobre uma experiência de tentação, a pessoa disse o seguinte: olha, foi mais forte do que eu, essa situação. Eu passei por um contexto difícil, onde eu fui exposto a uma tentação e eu caí. E essa pessoa que estava dizendo isso era um famoso desses aí, era alguém que não serve ao Senhor. Eu entendo até que essa desculpa possa ser usada por alguém que não serve ao Senhor Jesus. Mas para nós que somos crentes, essa desculpa não é válida. E nós vamos ver isso nessa noite. É comum, em meio aos desertos da vida, nós enfrentarmos tentações. Nós não podemos justificar a fraqueza que ainda existe na nossa carne, os restos do pecado que ainda existem em nós, como razão para cedermos às tentações. Porque nós temos alguém que passou pelo deserto e venceu por nós. E é Ele que nos dá o poder para sermos vitoriosos também sobre os nossos desertos. E agora o Novo Testamento se abre
Mateus capítulo 4 nos conta de Jesus no deserto, mas momentos antes, Jesus foi recebido por João Batista, batizado, e a Trindade está presente agora. Você viu aí? Se você olhar o capítulo anterior, você vai ver que a Trindade está presente. Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito descendo em semelhança de pomba, e uma voz do céu dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que cena extraordinária! Eu gostaria de ter estado lá, para ver a cena da Trindade bendita presente ali, e uma celebração, uma voz maravilhosa do céu. Aí agora, nós vemos Jesus no deserto, e Jesus não estava no deserto por acaso. O texto diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto, intencionalmente levado pelo Espírito ao deserto. Soberanamente, o deserto estava debaixo da providência divina. E é no deserto que nós vemos o servo que vence as tentações. Jesus passou pelo deserto para ficar exposto para nós, na humanidade do Mestre, que o deserto e as tentações do deserto são possíveis de serem vencidas. E aqui já tem uma nota de rodapé para você. As 3 vezes que Satanás trouxe lá, se és filho de Deus, é muito provavelmente que o diabo não estava colocando em dúvida necessariamente a filiação de Jesus, mas era, em outras palavras, mais ou menos assim. Alguns autores interpretam dessa maneira, e eu acho que é um bom caminho. Já que você é o Filho de Deus, então transforma a pedra, o pão em pedra. Nós vamos ver que as 3 alternativas, o diabo traz a identidade do Filho de Deus, a sua filiação, e tenta o Filho de Deus a usar a prerrogativa de filho para fugir da cruz, fugir da missão, tentar o Mestre, a buscar uma alternativa menos dolorosa para a redenção. Mas ele vence, que bom, boas notícias. Quem é o servo que vence a tentação? E que tentação os servos de Deus encontram no deserto? Em primeiro lugar, é a tentação de buscar alívio imediato. Quando algo nos incomoda, a gente quer ficar livre rápido, né? Ou não é verdade? Quando o sapato que você coloca está menor do que o seu pé, como é que você lida com ele? Você quer arrancar ele do pé logo, né? Quando você é colocado numa situação que testa a sua fé, você também deseja ficar livre dela logo, não é? Eu também. Porque, principalmente nós que vivemos na geração da felicidade, na geração onde tudo tem que dar certo, na geração onde as mídias sociais nos pressionam para a vida dar certo, casamento perfeito, família perfeita, financeiro perfeito, tudo maravilhoso, parece que se dá algo errado na nossa vida, é motivo de desesperar. E é muito comum, no meio dos desertos da aridez da nossa alma, nós queremos correr de lá. Quando nós olhamos para o texto aqui, Satanás oferece para Jesus uma alternativa rápida, imediata. Percebeu no texto? 40 dias jejuando. O que o Espírito de Deus faz? Prolonga o jejum, viu? 40 dias, Jesus jejuando, e o Espírito de Deus decide prolongar o jejum de Jesus. Por soberania, coloca Jesus lá para enfrentar agora o tentador, o diabo, nosso acusador. E oferece então uma alternativa dessa do fast food. Está com fome, 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites jejuando, eu tenho a solução. Já que você é o Filho de Deus, já que você é quem o Pai diz que é, então vai lá, não precisa passar pela cruz, se sacia, transforme a pedra. Olha como é que é rápido e fácil, olha aqui o argumento, transforme a pedra em pão. É simples, rápido e fácil.
E aqui a gente se depara com os aspectos da humanidade perfeita de Cristo. Ele sentiu fome, a nossa semelhança. E a humanidade de Jesus fica exposta nas Escrituras. Jesus chorou como nós choramos. Ele se identificou conosco sem pecado, como nos traz Hebreus. Mas a nossa semelhança, sem pecado, mas chorou como nós choramos. Ele chorou o nosso choro. Ele sentiu a nossa sede, ele sentiu a nossa fome. E nesse contexto, Satanás explora uma necessidade humana legítima. Qual que era o problema? Então, se era uma necessidade humana legítima, qual que era o problema de Jesus transformar pedras em pães? Primeiro, o tempo do deserto, nessa história, estava debaixo da soberania do Espírito Santo. Tentar encurtar o tempo do deserto, tentar furar as alternativas do jejum, tentar resolver de maneira imediata para dar um alívio, seria desobedecer a direção do Espírito Santo, a qual Jesus voluntariamente se submete. Percebe o que está acontecendo aqui? Jesus entende que o deserto fazia parte do plano de Deus. Jesus entende que o deserto não era acidental nem ocasional, não era um acidente, era uma escola. Era um processo importante, era um momento chave na história da redenção, e Jesus não busca alternativas e alívios imediatos. Agora veja o contraste com um povo chamado povo de Israel, que também passou por um deserto. Ô gente, lá no Antigo Testamento a gente vai ver o seguinte: toda a congregação dos filhos de Israel, palavras de Moisés, murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel, presta atenção nisso aqui, quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comia pão sem fartar, pois nos trouxe para esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Deus acabou de fazer uma libertação extraordinária, o êxodo está acontecendo, e agora no êxodo, o povo liberto no deserto está dizendo o seguinte: melhor era ter morrido lá atrás do que estar nas mãos do nosso Deus, porque olha onde o nosso Deus nos colocou. Nós estamos aqui, mas nós estamos com fome. Nós estamos aqui, mas lá no passado, no Egito, na terra da idolatria, na terra da escravidão, tinha panela com carne, aqui tem fome. Olha o pensamento do povo, que ingratidão é essa? Aí, olha o contraste agora com as palavras de Jesus, usando o texto de Deuteronômio, palavras de Moisés. Jesus, porém, respondeu para Satanás: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está ensinando aqui? Israel falhou lá atrás. Israel não entendeu que jejum é caminho de dependência. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de afiar a dependência. E como é que às vezes a gente passa pelos desertos, irmãos? Murmurando. Como é que está, irmão, a vida? Deixa eu te contar, sua prova, sua luta. 10 minutos de conversa, 9h30 reclamação. E o resto é o que sobra para você falar na conversa. Queridos, deserto é a escola de Deus para a nossa alma. Deserto é lugar de afiar a nossa dependência do Redentor. Deserto, e às vezes a ausência, porque deserto vem com a ausência, né? Deserto, as ausências que nós enfrentamos no deserto são oportunidades de nós afiarmos a nossa dependência, quebrar os ídolos do coração. Não se apresse em sair do lugar em que Deus está usando para forjar você. Eu sei que incomoda. Eu sei que algumas experiências de escassez incomodam. Mas cuidado. O diabo vai te oferecer
pecado para aliviar suas emoções. É o caso extraconjugal para poder aliviar a tensão no casamento. São os conteúdos midiáticos que despertam desejos errados para poder aliviar a tristeza e a tensão. É o dinheiro fácil, para poder aliviar o medo de não dar conta de pagar as contas no final do mês. É o jogo do bicho, é o jogo não sei aonde, é o Betis, é o Tetis, é não sei mais o que, é as ilegalidades por aí. Estou falando de investimento legal, não, viu? Investe lá, conversa com o pastor Enos, pastor Nélio, entende de investimento, estou tentando aprender alguma coisa. Estou falando de investimento legal, não, estou falando de fezinha do brasileiro. Alternativa, gambiarra. É o prazer imediato para aliviar a ausência. Em vez de confiarmos, afiarmos a nossa dependência no Redentor. Se você tirar um bolo antes do forno, como é que vai ficar seu bolo lá? Solado, murcho, capenga. Então não apresse os seus pés para sair do lugar onde Deus está te ensinando a depender dEle. Mais importante do que pão, mais importante do que aquilo que achamos que é necessidade, é aprendermos a depender de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. É isso que te sustenta, é isso que nos sustenta. A gente vê isso muito no ministério, né, pastor? Provas que chegam de todos os lados. E aí a única coisa que às vezes a gente tem é aquela palavra de Deus de que nos sustentaria no deserto. E é isso que nos faz manter os olhos na missão. Mas quais são as tentações para deixarmos os lugares onde Jesus está afiando a nossa dependência? Mas em segundo lugar, a segunda tentação, a partir do versículo 5 até o versículo 7, é a tentação de duvidar da bondade de Deus. Você sabe que eu gosto muito de gente sincera, né? Eu também tento ser, o máximo que eu consigo. Não é fácil ser sincero, né? Sinceridade exige vulnerabilidade, coragem. Por isso que não é fácil, mas é bênção. Sabe uma sinceridade que me cativa? É dos discípulos. Lá no barquinho, enfrentando a tempestade no grande lago da Galileia, o mar da Galileia. Jesus dormindo. Lembra dessa história? E aí eles acordam Jesus. Qual que é a pergunta? Pergunta para Jesus, lá no Evangelho de Marcos: o senhor não se importa? Que pergunta é essa? O senhor não se importa que pereçamos? Jesus levanta, acalma a tempestade, dá uma chamada nos discípulos, e eles ficam apavorados e se perguntam: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa sinceridade é maravilhosa, porque ela expõe uma coisa do nosso coração. Se Deus está comigo, por que tempestade? Já passou isso aí dentro? Deus é bom, e a sua excede, a sua aliança, o seu amor leal é real. Por que eu estou passando por um deserto? O Senhor está conosco? O Senhor se importa que pereçamos? Já passou essa pergunta aí dentro? Lá no fundinho, Satanás faz uma segunda tentativa agora aqui, voltando para o deserto de Jesus. Imagine-se agora sendo levado para um ponto mais alto do templo em Jerusalém, um lugar suntuoso, glorioso. Você imagina, eu estava vendo um autor comentar sobre isso aqui, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele disse assim: você imagina alguém que sobe uma altura e se lança lá de cima e não morre. O que isso vai gerar na sociedade? Admiração, curiosidade, aplausos. Era esse o Messias que nós esperávamos. Que poder é esse? Alguém que sobe tão alto, cai no chão e não se esborracha no chão.
Só pode ser o Messias que nós aguardávamos. Eu não tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista. Naquela época era uma época de muitos místicos pagãos, né? Isso lembra Israel? Lembra lá de Moisés? Moisés jogou o bordão, virou serpente. Os magos vieram, jogaram, viraram serpente. Essa guerra de poderes, né? Mundo espiritual. Era uma região também que havia o seu paganismo. Jesus nem precisaria, olha o argumento de Satanás, nem precisa passar pela dor da cruz. Se lança daqui, você vai ter glória, aplausos, reconhecimento. Nem precisa doer a cruz. Afinal, já que você é o Filho de Deus, Ele vai te proteger. Ele usa a Bíblia, olha como é que ele é sagaz. E se você olhar o Salmo 91, Satanás usa o Salmo 91, mas corta um pedaço. Falta um pedacinho. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Ele usa a Bíblia no pináculo do templo, trazendo uma tentação para que Jesus tentasse o Criador. Se Deus me ama, em outras palavras, se Deus te ama porque você é o filho dele, Ele vai provar. Ele tem que provar. Não foi isso que Israel fez no deserto? Agora nós vamos voltar para o Antigo Testamento. Nós estamos viajando, teologia bíblica é uma bênção, né? Nós vamos no Novo Testamento, agora vamos lá atrás, viajar de novo. Israel peregrinando no deserto. Calor, frio, a mesma roupa durante todos esses anos. Reclamação, gente reclamando, murmurando, Moisés chorando, estressado. Deus, o que você me botou aqui na frente desse povo? Aí volta Moisés, vamos embora, gente, segue, o Senhor vai mandar. Aí veja o texto: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque eles tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha só, palavras de Moisés, Deuteronômio 17, aqui fazendo um puxado para o que aconteceu em Êxodo. Pergunta para o povo de Israel em Massá e Meribá, por causa da contenda, olha só, contenda, briga, rangendo os dentes para Moisés. Faltando água agora, não era só pão, agora é água. A pergunta é: Deus está ou não está? Pegou aí? Vamos fazer outra viagem. Marcos capítulo, esqueci agora o Marcos 4, né? Marcos, Evangelho de Marcos. Os discípulos do barquinho. Qual que foi a pergunta? O senhor não se importa? Oh. A mesma pergunta. Peraí, Deuteronômio 17, qual que era? O senhor não se importa? O senhor está ou não com a gente? Evangelho de Marcos, mestre, o senhor não se importa? Mateus capítulo 4, em outras palavras, se o pai se importa, se lança, porque ele vai ter que te proteger. Ao contrário, se ele não provar que te ama, ele não se importa. O que está em xeque aqui? A tentação para duvidar da bondade de Deus. E não é isso que passa no nosso coração no deserto? Será Deus está ou não comigo? Não é possível. Porque a pessoa que nem crente não sofre o que eu estou sofrendo. É a tentação dos servos de Deus para colocar em xeque o amor leal do Senhor, exigindo provas. Se Deus me ama, Ele tem que provar. E provar como? Deus tem que abrir essa porta, porque se Ele não abrir essa porta, Ele não me ama. Mas olha o contraste entre a resposta de Israel e a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é bíblica, profunda, firme, confiante. Jesus confia sem pedir sinais. Quem diz que dias difíceis significa a ausência do amor leal de Deus por nós? De onde nós tiramos isso? Quem diz que dias difíceis significa a ausência da presença do Senhor conosco? O grande desafio da vida cristã, disse Augusto Nicodemos, é aprender a confiar no Senhor quando a gente não ouve nada, não vê nada, não sente nada e parece que Deus não está conosco. E a única coisa que sobra são as palavras eternas de Deus registradas na sua palavra. É aí que a fé do crente é testada. E é isso que Jesus está fazendo. Satanás, não vem.
Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus responde com a palavra. A última tentação é a tentação de negociar a adoração. Satanás não quer apenas que Jesus transforme pedras em pães, queridos. Satanás quer outra coisa: adoração. Ele é um usurpador. Deixa eu falar para vocês, Satanás não é criativo, Deus é criativo. Satanás, ele é um imitador barato. Ele quer a glória que não pertence a ele. Agora, não é um absurdo e lógico ele levar Jesus para o lugar onde Jesus veria, seja em visão ou pessoalmente, as glórias dos reinos dessa terra, e ele que não é dono de nada. Satanás não é dono de nada, embora Paulo diga que ele cegou o entendimento do povo para poder entender o Evangelho. Ele é influente, ele é tentador, mas dono ele não é. Dono ele não é, criou nada, dono de nada. Ele leva o Filho de Deus para tentar Jesus com as glórias desse mundo. E você viu que proposta? Tudo isso te darei. Precisa passar pela cruz. Não precisa sofrer o que você vai sofrer no Getsemane. Não precisa sofrer a rejeição temporária do Pai, do relacionamento ali naquele momento da cruz, por causa do pecado do seu povo. Eu tenho uma alternativa melhor: adora, me dá a glória, me dá a glória, se prostra e eu vou te dar aquilo que você veio conquistar pelo seu sofrimento, porém sem sofrimento. Satanás propõe glória sem cruz, vitória sem sofrimento, alívio sem renúncia. É uma tentação real aqui, viu? Não porque Jesus tinha pecado, mas porque tudo isso de fato gerou sofrimento no Mestre. Lembra de Mateus 6,39? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sofrimento. Sofrimento, não porque havia desejo em Jesus pelas glórias do mundo, não, mas pelo sofrimento do eterno se fazer carne e ter que enfrentar tudo isso e estar caminhando para debaixo da ira de Deus. A cruz não era pequena, a dor aqui não era imaginária. Jesus não era mais ou menos homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Agora vamos fazer um outro contraste com Israel aqui. Deserto ainda. Moisés está lá em cima, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos e está demorando. Impaciência. Cadê Moisés? Cadê esse líder? Primeiro veio fome, depois veio sede, agora demora. Vamos arrumar uma alternativa: bezerro de ouro. Êxodo 33. Moisés desce do monte e Israel havia feito um bezerro de ouro, e agora eles estão lá adorando o bezerro, dizendo o que para o bezerro? Ó Senhor, o Senhor que nos tirou da terra do Egito, seja adorado. Eles estão no ecumenismo, adorando um bezerro de ouro, como se estivesse adorando um Deus de Israel. Nem precisaram abandonar a igreja, nem precisaram arrumar uma outra religião. Fizeram um ídolo e continuaram crentes. Fizeram um ídolo e continuaram o povo de Israel, mas trocaram a glória de Deus por ídolos, glórias corruptíveis, a semelhança de homens. É isso que eles fizeram. Essa é a tentação aqui. Você vai ser tentado no deserto, viu? Se Deus não fizer o que eu quero, então eu vou buscar a minha alternativa. Se Deus não abre a porta, eu abro a janela. Deus está demorando, vou arrumar o meu jeito. Deus disse espera, vou dar meus pulos. Às vezes a doença bate na nossa porta e as pessoas são tentadas a sentar em todas as mesas. Cuidado com essa tentação. Tem gente que sexta está num lugar, sábado está no outro, domingo está no outro, segundo está no outro, adorando diversos deuses, como se fosse a mesma coisa, atrás da cura, da bênção, do milagre. Cuidado, porque Deus pode estar testando a sua fé,
para ver se você de fato ama e confia e descansa nele. A nossa adoração será testada. E aí a resposta de Jesus é maravilhosa: só ao Senhor seu Deus adorarás, e a Ele servirás. Jesus está puxando os mandamentos, está vendo aqui? Para poder confrontar Satanás. Sabe o que a gente aprende com isso? Nenhuma glória, nenhuma cura, nenhuma bênção, nenhuma provisão vale o preço de abandonar a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. O que adianta prosperidade às custas de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo? O que adianta te dar o que você tanto pede, se isso for às custas de um relacionamento com o Senhor? Não vale de nada. Como o apóstolo Paulo diz, eu considero essas coisas como esterco, comparadas à sublimidade, à glória de Jesus Cristo. E eu concluo nessa noite dizendo para você o seguinte: o Senhor Jesus, Ele usa a seguinte expressão aqui: versículo 10, retira-te, Satanás, vai embora. E o diabo se afasta. E algo precioso acontece. Jesus é servido. A fome é saciada. Isso é o que aguarda os servos de Deus após os desertos. A providência divina que nos alcança em meio aos dias áridos da nossa vida. Se nós trocarmos a escola de Jesus pelos alívios imediatos de Satanás, perderemos os banquetes da providência de Deus para nossa alma. Muito mais glorioso é ser servido pelos anjos do Senhor, como fruto da sua providência, do que simplesmente transformar pedras em pães num surto de independência do Redentor, do Criador. O mesmo Deus que te conduz ao deserto é o Deus que te sustenta no deserto. O Espírito que nos leva a dias de provações é o Espírito que nos garante a sua presença conosco, para nos ajudar a vencer as tentações. Veja, meu querido, você pode ser vitorioso sobre as suas tentações. Diferentemente daquele homem ímpio, dando aquele testemunho, dizendo que era mais forte do que ele, cair naquele pecado, essa desculpa não pode nos acompanhar como cristãos. Nós também podemos vencer as tentações que um servo de Deus enfrenta no deserto. Por quê? Vou te explicar. No deserto, eu quero te mostrar um detalhe aqui. No deserto, Satanás diz assim: se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. No templo, Satanás diz: se és filho de Deus, lança-te daqui. Aí sabe o que eu estava reparando? Leitura bíblica anual, Evangelho de Mateus, Jesus na cruz. O que os soldados dizem para Jesus? Desce da cruz, se és filho de Deus. O texto não mostra Satanás presente, mas o argumento está lá, o diabo está lá, presente, usando a boca dos soldados, jogando na face do mestre, dizendo para ele pela quarta vez: se é, já que você é, ainda dá tempo. Satanás olhando para Jesus, ensanguentado, e como dizendo para ele: eu te avisei que você ia sofrer se não atendesse as minhas alternativas, mas ainda dá tempo. Se és filho de Deus, desce dessa cruz. E ele não desceu, que ali Jesus estava enfrentando o maior de todos os desertos. Aquele deserto de Mateus capítulo 4, fichinha, diante do que ele está enfrentando agora, o maior de todos os desertos. Adão lá no Éden, cercado de abundância, falhou no paraíso. No deserto Israel falhou, mas agora no pior dos desertos, o verdadeiro Adão, Jesus Cristo, é vitorioso.
no lugar onde nós falhamos. O que parecia derrota para Satanás, desce da cruz se você é filho de Deus. Eu te avisei que a cruz traria sofrimento. Ainda dá tempo de zombando da identidade do Filho de Deus, zombando do Redentor, zombando dele, desce, você não é o Filho, desce. E ele permaneceu na cruz. Sabe por que ele permaneceu? Ele permaneceu na cruz. Por que ele não parou no deserto lá atrás e nem nesse aqui? Porque Jesus veio entregar a si mesmo substitutivamente. Jesus veio fazer o que nós não podemos. Jesus veio suportar o peso da ira de Deus, nos representar na cruz, nos religar ao Criador, refazer o relacionamento que nós rompemos pelo pecado. E agora eu tenho excelentes notícias para você. Qual que era a pergunta de Israel no Antigo Testamento? O Senhor está ou não está no meio de nós? Qual que era a pergunta dos discípulos no Evangelho de Marcos? O Senhor não se importa que pereçamos? Qual que era o questionamento de Satanás no deserto? Já que você é, se ele se importa tanto, se lança. Qual que é a nossa pergunta no meio dos nossos desertos? O Senhor não se importa? Cadê o Senhor? Qual é a resposta de Cristo para nós? A resposta de Cristo para nós é o sangue derramado na cruz do Calvário. A morte de Jesus é o grito de Deus para nós de que sim, Deus se importa conosco no meio dos nossos desertos. A cruz é Deus bradando para nós: eu esmaguei meu filho no pior dos desertos, para que quando você enfrentasse sua tempestade, você não estivesse sozinho, abandonado. Eu me importo. Onde Jesus estava no barco? Onde Jesus? Na proa. Mas onde ele estava? No barco. Onde Deus estava? No deserto de Israel. No deserto. Onde o Espírito estava? No deserto de Jesus. No deserto. Aonde Jesus está nos nossos desertos? Conosco. Presente. Nos dando poder para passar por lá. Sem correr. Sem correr. Confiando de que o tempo para o deserto acabar pertence a Ele, e aí agora nós apenas nos submetemos para aprender o que Ele quer nos ensinar, e vencer as tentações de tentar fugir de lá antes do tempo, de duvidar da bondade de Deus e arrumar uma gambiarra e uma alternativa, e de buscar adorar a ídolos e não o Redentor. Você não precisa viver debaixo das sugestões de Satanás. Você não precisa ceder às tentações enquanto você passa pelos desertos. Deus está presente. Ele se importa. Ele está lá. Ah, Jesus. Vamos orar.